O Rolo Bíblico. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rolo Bíblico, aqui onde a gente conversa sobre assuntos profundos, polêmicos, mas que sempre trazem alguma edificação pra gente espiritual, nos ajuda a expandir nosso pensamento, nossa compreensão de certos assuntos. E eu não tô sozinha pra conversa de hoje, eu quero apresentar pra vocês nossos companheiros de podcast, Adriano Guimarães. E aí, tá animado? Tamo animado, vamos ver o tema de hoje aí, se vai dar um rolo. Olha só, será que vai dar Coisa, um se Deus quiser, vamos desenrolá-lo. Aê! E Toninho chegou correndo do aeroporto? Como é que foi? Cheguei, tava numa viagem, cheguei hoje de manhã, mas graças a Deus estou aqui com vocês. Para participar. Muito bom, e nosso convidado mais que especial, pastor Rafael Martins. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês no Rolo Bíblico, nesse podcast. É o meu primeiro podcast que eu tô participando. Eu tô bem empolgado aí. Vamos ver se a gente enrola bastante e depois desenrola tudo aí para todo mundo entender o que... Pastor, faz quanto tempo que você é pastor? O senhor é pastor aqui nos Estados Unidos? Já foi no Brasil? Conta aí um pouco pra gente. Bom, esse é o meu 16º ano como pastor, no geral. Eu comecei meu ministério em 2009, em São Paulo. Pastorei 8 anos e meio. Daí depois eu recebi um convite para vir para cá para ser voluntário em Jacksonville. Fiquei 8 meses e vim para Orlando depois disso. Em março do ano que vem, 2025, completam 7 anos de Orlando. Olha um número só especial. É especial. Faz 7 anos que eu sou fã dele. Muito bom, pastor. Como é que faz para ser pastor? Como é que funciona isso aí? Bom, na Igreja Adventista, na maioria dos casos, eu digo na maioria porque existem algumas exceções, mas o caminho normal, assim, tradicional, você vai para a faculdade, 4 anos de teologia, e depois de 4 anos de teologia, você começa o ministério como aspirante ao ministério. E aí você tem um período onde você é literalmente avaliado pelos demais pastores, os líderes da região onde você trabalha. E depois de 4 anos, normalmente, se você é casado e tudo mais, 4, 5 anos, você é ordenado ao ministério, onde é feita a sua consagração, né, a oração de ordenação. E é uma cerimônia muito bonita. Eu fui ordenado com 5 anos, por exemplo, porque eu não era casado ainda. Eu casei no final do meu 4º ano de ministério. Por um tempo eu pensei que tu tinha 5 anos de idade quando eu fui ordenado. Comecei a ser pastor com 5 anos de idade. E aí depois, no final do 5º ano, eu fui ordenado no Brasil ainda, lá em São Paulo. E aí 16 anos de ministério. Ao total, esse é o 16º ano. Já viu muita coisa já. Um pouquinho de coisas por aí. Tá legal. E hoje a gente trouxe um assunto especial para conversar. Né? A gente vai falar hoje sobre dom de línguas. Esse assunto é interessante. Vai dar rolo, hein? Vai dar rolo. É bom, dom de línguas é bom. Pastor, fala um pouquinho pra gente. Aonde que aparece isso na Bíblia, assim, a primeira vez que aparece? O que a Bíblia conta? Porque se isso é Já falado existiu no hoje... Antigo Testamento? É isso, se isso é falado hoje é porque tá lá em algum lugar, né? Conta assim, desde os princípios, assim. Vamos começar. Tá em algum lugar. Bom, no Antigo Testamento a gente não tem nenhuma manifestação do dom de línguas. Nós temos diversos profetas no Antigo Testamento, mas nenhum desses profetas, por exemplo, teve uma manifestação de falar num outro idioma, né? Pelo menos a Bíblia não registra. Pode ser que eles falaram, e é provável, porque eles se comunicavam entre vários países, mas a Bíblia não menciona que eles foram capacitados pelo Espírito Santo para falar no idioma de um outro país. Assim, no Antigo Testamento a gente não tem. Naquela hora que Saul está entre os profetas, tem até um ditado, ele não falava em línguas estranhas? Não falava em línguas estranhas. O texto bíblico não dá margem nenhuma para isso. Tá? Não menciona nada sobre línguas estranhas, mas ali eles estavam estrangeiras, né? E a gente vai entrar nisso, né? Muitas pessoas usam línguas estranhas porque o texto bíblico fala disso, mas que na verdade é estranho para quem não conhece. Para quem conhece não é estranho, né? Então, se a gente fosse fazer uma diferenciação, o mais fácil da gente compreender é línguas estrangeiras ou idiomas de outros países. Mas aí, Adriano, a primeira vez que aparece dom de línguas na Bíblia é Marcos capítulo 16, o finalzinho do Evangelho de Marcos. Só que ali não tem nenhuma demonstração. É apenas Marcos relatando assim, olha, e as pessoas elas vão
ter capacidade de ser picadas por serpentes e elas não morrerão e tudo mais, e falarão em outras línguas. Então não existe nenhum tipo de acontecimento, né? Só pra eu entender, lembrar isso aí, qual é o contexto que tá falando desse texto aí? Jesus fala? E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem e vão... É tipo Jesus falando? Isso, Jesus falando. Ou é uma Na verdade, citação? assim, é uma citação, o finalzinho do livro de Marcos foi um acréscimo. Então, quando você for ler a sua Bíblia, você vê colchetes assim, porque o livro de Marcos, ele pode ter tido uma outra conclusão que se perdeu, ou ele simplesmente termina sem acabar. Tipo, Uau. não tem um finalzinho, assim, o livro normalmente só, estou terminando a minha carta, um beijo, um abraço e tchau. Isso não acontece no livro de Marcos, tá? Bora criar um outro podcast só sobre os colchetes. Só sobre colchete. Isso daí é crítica textual, é uma outra discussão muito interessante. Então o livro de Marcos tem um final alternativo. E daí o livro de Marcos, ele vai ser um acréscimo posterior. Assim como 1 João também tem um acréscimo posterior. Tá? Chamado de coma joanina. Mas é outra discussão. Até recomendo vocês convidarem o pastor Wilson Paroski, ele é professor aqui na Southern University. Ele é a sumidade em crítica textual no mundo. Quem sabe um dos maiores entendidos de críticas textuais do mundo, de todas as religiões. Legal. A sumidade. Wilson Paroski. Wilson Paroski. Ele foi meu professor de grego. Ele Genial. é Faz o a professor, ponte, meu faz a professor. ponte. Quem sabe? Vai ser espetacular trazê-lo, conseguir para esse propósito. Mas a primeira vez que aparece na Bíblia a manifestação, um evento que aconteceu, dom de línguas, é Atos 2. Então, contexto de Atos 2, para a gente se lembrar. Atos 1, nós temos a ascensão de Jesus. Jesus passa 40 dias com os discípulos e depois ele ascende aos céus. E aí os discípulos passam 10 dias orando. E se vocês se lembrarem dos evangelhos, eles tinham um monte de picuinhas, um monte de tretas entre eles. Quem vai sentar na direita, na esquerda, quem que vai ser Maior. o maior, o mais importante e tudo mais. E ali eles resolvem esses problemas. Eles oram, eles resolvem os problemas que eles tinham entre eles. E aí eles têm caminho aberto para o Espírito Santo tomar posse deles e utilizá-los. E daí chega no dia de Pentecostes. Quando que acontecia o dia de Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. Tá? Então você tem o sábado da Páscoa, 7 sábados, e daí você vai ter o 50º dia. Então o dia 50 era a festa de Pentecostes. E no dia de Pentecostes existiam judeus que moravam em diversos outros lugares além de Jerusalém. E eles iam para a festa da Páscoa e eles já ficavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Então isso era comum. Então eles vinham e se hospedavam em Jerusalém e eles ficavam um tempão lá. Esse tempo para comemorar as duas festas. Lembra que algumas festas, os judeus eles eram obrigados a estarem em Jerusalém, irem para o templo. E acontece que existiam judeus de diversos lugares do mundo. Atos capítulo 2, a partir do verso... Vamos lá. 9 ali. A partir do verso 9. Tinha gente... Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, né, Babilônia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, e partes da Líbia, Cirene, visitantes vindos de Roma. Então, esses eram judeus, possivelmente segunda, terceira geração de judeus que não moravam mais em Jerusalém, estavam em Jerusalém, e o aramaico, que era a língua corrente, não era mais o idioma deles. Eles falavam outro idioma. Quem morava na Capadócia falava o idioma da Capadócia. Quem morava na Mesopotâmia falava o idioma da Mesopotâmia. Quem morava em Roma ia falar provavelmente o latim e assim por diante. E para que os discípulos tivessem a capacidade de alcançar o coração deles, a Bíblia diz no verso 4... que todos, e aqui todos são os discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, essas línguas são línguas dessas nações representadas por esses judeus que vieram de vários lugares da terra. Tá? Então, essa é a primeira vez que a gente tem um dom de línguas. Propósito do dom de línguas. Isso tem que ficar claro pra gente. Evangelização. Deus capacitou os discípulos para alcançar o coração deles. Então, vou dar um exemplo bem claro isso aqui pra gente. Vamos lá.
Exemplo é assim. A gente mora aqui em Orlando e nas nossas igrejas a gente tem segunda geração de adventistas. E essa segunda geração aqui são de filhos brasileiros, mas que ou nasceram nos Estados Unidos ou vieram pequeno para cá. Não falam bem o português. Né? Podem até falar bem o português, mas o idioma que toca no coração É o inglês. É o inglês. Isso já está acontecendo com a minha materno. filha, que chegou com 1 ano, está com 8. Agora você pega aqueles que estão aqui há 20 anos, que tem 17, 18 anos. O idioma que fala o coração é o inglês. Uhum. Esse é o idioma que fala o coração, é o inglês. Agora imagina os filhos desses. Daí a gente está falando da terceira geração dessa família aqui nos Estados Unidos. Imagina que o neto, né, que é a terceira geração, fale male o português, ele até vai entender alguma coisa, né? Ele até vai entender o português, só que ele vai pro Brasil. E quando ele chega no Brasil, ele vai se comunicar. Igualzinho os judeus conseguiam se comunicar. Mas a comunicação é completamente limitada. Daquele jeito, né? Agora, você quer falar o coração dele? Cara, fala inglês com ele. Sim. Se você falar em português, ele vai entender, mas não vai chegar no coração. Vai ter alguma barreirinha. Vai ter alguma barreira linguística. Maior ou menor. Maior ou menor vai acontecer. E foi o que aconteceu aqui no texto. Certo. E aí, o texto deixa muito claro pra gente que o Espírito Santo capacitou para que eles falassem em outras línguas. Não dá a entender que era uma língua... Ou é diferente do que eles pudessem entender no texto, de alguma forma? Não dá a entender. Uma dúvida que as pessoas têm nessa pergunta que você está colocando, Toninho, é a seguinte. Os líderes judaicos, é interessante, eles começam a dizer assim, ó, verso 13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Então, se eles beberam vinho, eles não estão falando nada com nada. Não, nada com nada. Mas por que eles falam isso? Então, olha só como que é bem compreensivo isso. Bom, se eu estou aqui com vocês, e aqui todos nós entendemos inglês. A gente está a falar português ou inglês, tá beleza, tá. Okay. E se eu começo a falar assim, pater remon, rointois, uranóis, águias, teto, tuonomassu, reuteto, re, basileia, su, geneteto, telemassu. Vocês estão entendendo o quê? Um monte de feitiço do Harry Potter. Pois é, eu acabei de falar a primeira parte da oração do Pai Nosso em grego. Ok? Então é assim, essa primeira parte da oração do Pai Nosso em grego, para vocês é desconhecida. Se eu falo, eu não sou um linguista do grego, eu estudei, eu tenho um conhecimento pelo menos básico do grego, da faculdade e tudo mais, mas se eu falo em grego, é como se eu estivesse o quê? Bêbado para vocês. Por quê? Porque vocês não entendem nada. E por que eles fazem essa crítica? Porque eles, os líderes, queriam dar descrédito à pregação dos judeus. Judeus discípulos. Não é um argumento tão forte também deles, né? Não, Entre nós. e assim... E por que eles falam que eles estão bêbados? Porque eles não entendiam. Agora, o texto deixa muito claro pra gente, bem claro. Olha só. Atônitos e maravilhados, verso 7. Eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Como então os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, assim... O texto deixa muito claro que eles estavam falando, porque no verso anterior que nós lemos diz assim, e o Espírito Santo os capacitou para falar, e aí eles dizem assim, e nós estamos entendendo aquilo que eles estão falando no nosso idioma. Certo. Então, o texto deixa bem claro pra gente assim, olha, eles falavam no idioma daquelas pessoas que estavam lá, dos judeus que estavam lá, que não entendiam muito bem o aramaico, e... Os judeus líderes não entendiam nada. Falaram assim, a galera tá bêbada, nem dá ideia pra eles. Mas essa é a primeira vez que eu penso desse jeito de, tipo... Então tem alguém que não entendeu. Tem alguém que não entendeu. Quem? Quem não falava aquela língua. Quem não falava os idiomas e eram os líderes. Por quê? Porque eles começam a zombar deles. Como que a gente sabe que é os líderes? Porque depois, a partir do verso 14, Pedro sai em defesa. Ele chega e fala assim, calma aí, gente. Terceira hora do dia. O judeu começava a contar a partir do horário que o sol nasce, 6 da manhã. Terceira hora do dia, 9 da manhã. São 9 horas da manhã agora.
Dá nem pra tá bêbado. Não deu nem tempo de tomar uns pões ainda, né? Eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo é o cumprimento da profecia. Daí ele cita Joel 2. Daí ele vai e cita Joel 2. Okay? Então, respondi a sua pergunta aí, cara. Respondeu. Certo, legal. Ok. Mas aí, assim... Atos 2. Atos 2 é o primeiro texto aí que a gente tem que ter em mente. E outra coisa importante, hein? E para você que está assistindo a gente, tenha isso em mente. Atos 2 é o ponto de referência para você interpretar todos os outros textos. Certo. Por quê? Porque é a primeira vez que o Espírito Santo capacita alguém para falar num outro idioma. E quando a gente tem dúvida em textos bíblicos, a gente sempre vai do conhecido para o desconhecido. Nunca o contrário. Então, assim, existem textos bíblicos complexos sobre o dom de línguas. A gente vai discutir um pouco sobre eles. Mas eu nunca parto deles para entender os outros textos. Eu parto desse texto aqui, porque ele é conhecido e tá fácil. É ler... É quando surgiu. Surgiu a primeira manifestação. Fiquei com dúvida. Se você ler 2, 3 vezes sublinhando a ação do Espírito Santo e dos discípulos, o dom é de falar no idioma daquelas pessoas que estavam lá. Propósito, evangelização. Em outras palavras, você vai pegar textos mais fáceis sobre um assunto para usar eles como base para interpretar textos mais difíceis sobre o mesmo assunto. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente isso. Ok. Exatamente. Legal. E aqui, os discípulos, eles entendiam o que eles estavam falando? Porque eles não falavam aquelas línguas até aquele momento. Mas eles entendiam o que eles estavam dizendo. Eles entendiam o que eles estavam falando. Por quê? Porque quando alguém é capacitado para falar num outro idioma, ele sabe o que ele está falando. Sim. Ele sabe. Tá. Porque você está Tá falando um de base idioma... que ele tá falando em outro idioma, simplesmente. É uma língua de uma nação. É um idioma. Aqui é língua de nação. Não tem base nenhuma bíblica. Impossível alguém ler o texto de Atos capítulo 2 e falar assim, olha, eles falaram idiomas que não são compreensíveis. Que não existem. Não dá. Não, que eles entenderam, o pessoal entendeu. Isso é impossível. Mas dentro como do foi? texto Deus deu bíblico. capacidade de eles entenderem? Tipo, Deus abriu o ouvido para cada um entender. Tipo, imagina, Pedro que tá falando, ele é um dos principais que tá falando. Ele fala numa linguagem só e cada um entende no seu idioma. Ou seja, uma habilidade de ouvir. Não. O texto, como a gente leu, o texto é... E o Espírito Santo capacitou para eles falarem em outros idiomas. Então tem mais de uma pessoa falando. Tem mais de uma pessoa falando. Possivelmente. Por que é possível? Porque a gente não estava lá. Então ninguém dá para saber. Possivelmente. Como a gente tem 12 nações aqui, 12? 10 ou 12? Alguma coisa assim. É mais de 8. Mais de 8. Tá. Certo. Várias nações aqui. Possivelmente, Pedro pregou, porque ele é o porta-voz e ele é o orador do restante do capítulo 2. Sim. E os discípulos traduziam do idioma que Pedro estava falando, muito provavelmente o aramaico, e daí os discípulos iam traduzindo. Um traduzia para o idioma da Mesopotâmia, o outro da Capadócia, o outro da Panfilha, o outro da Frígia. Então foi igual acontece aqui. Você vai em algumas igrejas, você tem tradução simultânea para 4, 5 idiomas. Um prega e daí coloca o rádio. Caramba. E você tem Deus as deu um traduções. curso crash course de tradução e intérprete. Possivelmente você deve ter esses grupos se ajuntando. Então vamos supor, a galera que veio da Mesopotâmia se ajunta. Estou chutando agora só a nível de ilustração. Tá. João traduziu para o idioma da Mesopotâmia. É um jeito de a gente entender como funcionaria. Mateus traduziu para o idioma que veio da Capadócia e assim por diante. Então o pessoal se juntava, Pedro pregava e eles davam continuidade. É muito provável, fazendo um parênteses, quando Jesus pregou para 5.000 homens, muito provável que Jesus pregava e os discípulos estivessem no meio da multidão e eles replicavam a pregação para o restante da multidão. The Chosen. The Chosen traz essa ideia. ilustração. Traz essa ideia. Tem Muito, muito provável Tem isso. um pastor famoso na internet, eu não sei se eu posso dizer o nome dele, mas ele é um pastor famoso e ele dá um exemplo, uma hipótese, eu não sei se é isso que ele acredita, ou se ele só deu uma hipótese, onde ele diz que possivelmente os discípulos falavam em línguas, como é conhecido hoje em dia, línguas estranhas que ninguém entendia, e que Deus deu
o dom de interpretação. Então, isso a gente pode eliminar essa hipótese. E você pode eliminar essa hipótese baseada no texto bíblico. Ó, vou ler novamente aqui, olha. Olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Noutras é plural, então não era um idioma só que os discípulos falaram. Então já começa por aí. E a capacitação não foi de ouvir. Gente, Deus tem capacidade de fazer com que uma pessoa entenda um outro idioma. Explico. Eu falo em português e um árabe entende em árabe. Deus tem essa capacidade? Completamente. No texto de Atos 2, não. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O texto é muito claro. É muito claro. É o dom de línguas. O dom de você falar num outro idioma de nações que existiam e eles estavam pregando, evangelizando e seria o idioma que alcançaria o coração dessas pessoas. Certo. Show. Então, de certa forma, é o que aconteceu com a jumenta de Balaão. Quase isso. Muito bom. Quase isso. Por que não chamam de dom de dar jumenta de balão, né? Quem não ia querer esse dom? Tô brincando. Mas então, ok. Então, o objetivo número 1 do dom é evangelização. Evangelização. Possivelmente por isso que não tem no Antigo Testamento? Olha, essa é uma boa pergunta. Nunca parei para pensar nisso. Eu acredito que no Antigo Testamento não teve a necessidade. Certo. Qual que é o tipo de evangelismo que acontecia no Antigo Testamento e qual que é o tipo de evangelismo no Novo Testamento? É centrípeto e centrífugo. Física. Centrípeto você atrai, centrífugo você espalha. Então, Deus falou o seguinte para Abraão, se tu uma bênção. Ok. Ele tinha que ir para um outro canto pregar? Não. As pessoas seriam atraídas até ele. O auge desse tipo de evangelismo aconteceu com Salomão. As pessoas do mundo inteiro. Rainha de Sabá e assim por diante. A Bíblia diz assim que as pessoas do mundo todo iam procurar escutar Salomão para ouvir da sabedoria que ele tinha. Quando as pessoas chegassem dentro do povo de Israel, eles perceberiam que o Deus de Israel era o maior de todos os deuses, o único Deus verdadeiro, por conta da bênção, da prosperidade e assim por diante. No Novo Testamento, daí a gente tem o mandato de Jesus. Centrífugo. Qual que é? Agora você vá. Você vai. Ide. Né? Ide. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí o mundo assim fala outras línguas, então. Aí você tem a obrigatoriedade de ter um intérprete, de você ou aprender um novo idioma. Legal. Ou ser capacitado pelo Espírito Santo e instantaneamente falar outro idioma, que essa é uma das manifestações do dom de línguas moderno. Certo. Mas e aí quando eu vou numa igreja e eu vejo as pessoas falando em outros idiomas, não é outros idiomas, né? É uma língua que a gente não entende. Desconhecida. Eu já estive. E sinceramente, até assisti aquele filme Jesus Revolution, que tem até aquele ator do The Chosen, Jonathan Roman. Aí ele também, a partir de certo momento, ele começa a falar em línguas diferentes, que não é outros idiomas. E eu fiquei pensando, poxa vida, será que na verdade, eu não estou perdendo alguma coisa? Tá acontecendo em todo lugar. É uma grande questão. Porque, na verdade, assim, no mundo evangélico, acredita-se que existem 2 tipos de dom de línguas. Esse que a gente falou, de dom de idiomas, e o dom de falar em línguas estranhas, desconhecidas para o ser humano. A língua dos anjos, de repente, não sei. Eu já ouvi falar isso também, de língua dos anjos. Isso, então essa é a dificuldade de entender como que é isso, da onde surge, tem base bíblica para isso? Agora a gente tá chegando no vespeiro, né? Até aqui... Até aqui a gente falou que todo mundo concorda. Até aqui não tinha muita dificuldade, agora a gente entra no vespeiro. Bom, vamos lá. A primeira pergunta que eu faria é qual é o propósito de você falar um idioma que alguém não entende? Baseado em Atos 2, qual seria o propósito? Lembra? Ponto de referência, Atos 2. Não faz sentido. Atos 2 não faz sentido nenhum. O propósito do dom de línguas é evangelizar. Vamos supor assim, a gente está aqui em Orlando, na nossa igreja, majoritariamente, todo mundo fala português. Vem um ou outro visitante, um turista que fala inglês, a gente providencia a interpretação para eles,
para o inglês, a pessoa entende qual é o propósito. Se está todo mundo entendendo o idioma que eu estou falando, qual é o propósito de eu falar um idioma que ninguém entende? Aham. Essa é a primeira pergunta que eu faço. Se o texto base, para mim, me mostra que o dom de línguas é um propósito de eu me comunicar com uma outra pessoa para eu poder evangelizar e alcançar o coração dessa pessoa. Então, a primeira pergunta é, qual é o propósito disso? Pastor, mas aí talvez alguém possa te responder com 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que diz assim: pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Bom, chegamos lá em 1 Coríntios capítulo 14. E agora a gente vai mergulhar Eu aqui não nesse conhecia esse texto. texto, aqui. não. Conhecia esse texto. Tá Esse fugindo aqui, ó. desse texto, né? Então Isso é vamos legal. lá. Não é esse Como que é a gente que não ia diz? falar? Como Esse a gente não A fala, gente não gente. ia comentar. Não, vamos lá, vamos quem lá. Fala a Deus. Como é que diz Vou mesmo ler de de novo? novo aqui. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ué. E aí termina assim: de fato ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Então, vamos lá. Então, assim, quando a gente vai interpretar um texto, esse é o texto mais complexo que a gente tem. A gente tem mais outros 2 textos no livro de Atos. Atos 11, que é de Cornélio, e Atos 19, que ali, basicamente, aqueles 2 textos, só pra gente não pular. Vocês não falaram lá de Atos 11. Então, aqueles 2 textos, basicamente, o propósito foi quebrar o preconceito que o judeu tinha com o gentil. E como que Deus fez isso? Dando um dom que só um judeu havia recebido. Tá? Que foi esse de línguas. Que foi o dom, a capacitação de falar num outro idioma. Certo. Né? Então, tô resumindo assim, a gente... Só para quem não lembra, então, o Cornélio, assim que Pedro recebeu aquela visão, que também é polêmica lá, que dizia que você vai ter que ir lá realmente falar com Cornélio. Certo. Aí ele é batizado. Lembra que Cornélio era romano. Certo. E um judeu não podia entrar na casa de um romano. E quando Pedro entra na casa, acho que nem deu tempo de ele entrar. Antes de ele entrar, ele já fala, olha, você sabe que eu não deveria estar aqui. Porque não é lícito um judeu entrar na casa de um romano. Presta bastante atenção, Certo. gente, porque a gente quer pegar o texto bíblico depois falar que é tudo cristão, Sim. né? O cristão, ele só vai ser chamado de cristão lá em Antioquia, uma par de anos depois, bem depois. Aqui, os discípulos de Jesus, embora nós entendemos todos eram cristãos, porque aceitavam Cristo como Messias, eles eram um braço dentro do judaísmo. Sim. E eles continuavam sendo judeus, e eles se consideravam judeus. Certo, Tá? Você é judeu? Não, sou cristão. Eu sou cristão. Mas eu preciso ser justo com o texto bíblico. Eu não posso ser injusto com o texto bíblico. Tá? Tá. Então, Então, o vamos ser romano se honestos com o texto. Se batiza. Quando um romano se batizava, ele era chamado de prosélito. Não chegava a ser judeu. Não, ele era um prosélito. Prosélito é um gentil é um não judeu, convertido ao judaísmo. Ok. Ok? Então ele era um prosélito. Cornélio, ele era um cara fiel, temente a Deus. Estava fazendo as orações e um anjo falou para ele chamar Pedro. E aí tem a visão de Pedro, que é a discussão para um outro podcast aí, Atos 11, é um capítulo inteiro, um podcast inteiro só sobre Atos 11, que é bem legal, by the way. E quando a gente chega na casa de Cornélio, Pedro chega e fala assim, você sabe que eu não deveria estar aqui. Ok. Não deveria estar aqui porque não é permitido. Mas Deus me mostrou que eu deveria vir aqui. Aí o que acontece? Pedro era ligeiro, hein? Pedro era ligeiro. Ele não foi sozinho. Ele levou uma galera com ele para ser testemunha. Quando ele volta para Jerusalém, o tempo fecha. O que você foi fazer lá na casa do gentil, do romano? Você não deveria ter ido e não sei o quê. Começaram a crucificar o Pedro. Cheguei e falei assim, calma lá, não estava sozinho. Se eu sou ocupado, tem essa rica aqui comigo. Ó. Tá todo mundo aqui comigo. Mas, na verdade, todos dão testemunho daquilo que aconteceu. Quando ele estava pregando, as pessoas que estavam ouvindo começaram a falar em línguas. As pessoas romanas... Da casa de Cornélio. Exatamente, na casa de Cornélio. Aí, qual que é a chave da interpretação desse texto? Pedro diz assim, olha, como podemos negar a água a essas pessoas que assim como nós receberam o dom do Espírito Santo?
Tá, então o problema desse texto é por que eles iam falar se os judeus já sabiam de Jesus? Por que Na eles iam verdade, pregar o o evangelho? problema desse texto, a pergunta é, por que eles falariam num outro idioma se eles já tinham comunicação? Eles estavam... Qual era o idioma que eles estavam falando? A gente não sabe. Se era aramaico, Então, se era o podia ser próprio latim, mas eles tinham comunicação. Tá. Então, assim, a chave pra gente entender é o que Pedro fala. Assim como nós. Se você pega de Atos 11 pra trás, só tem um texto que tem dom de línguas. Qual? Atos 2. Assim como nós, são línguas das nações. Então, Ok, vem tá agora comigo tá aqui. progredindo a narrativa. Aí. Vem comigo aqui. Se acontece alguma manifestação diferente de Atos 2, o que Pedro ia falar? Assim Ele como já ia aquela estranhar. outra. Não, esse troço eu não sei o que é não, cara. Tem Fogo nada a ver com o estranho. nosso. Ó, tô saindo daqui porque eu não sei o que tá acontecendo aqui não. Quando ele fala assim como nós, ele está fazendo referência a Atos 2, quando o Espírito Santo capacitou os discípulos a Sim. falar em outras Então línguas se de outras subentende nações. que foi o mesmo tipo de língua. Alguma delas, a gente não sabe qual foi, pode ter sido o idioma da Mesopotâmia, Capadócia, Panfilha, Frígia, algum daqueles idiomas. Porque Pedro, ele faz um link, ele faz uma conexão entre os dois eventos, Certo. os dois momentos. Aí chegamos em 1 Coríntios capítulo 14, que é onde a coisa complica. Não esquecemos de Coríntios. Complica para algumas pessoas. Para mim, esse texto é muito fácil. Por quê? Porque eu já li e reli esse texto. 16 anos de ministério. Todos os dias. Sem mentira. Eu já li e reli esse texto, acho que umas centenas de vezes. Assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, gente. Todo texto, ele tem que ser estudado num contexto. Isso, em teologia, nós chamamos de perícope do texto. Tá? Qual que é a perícope do texto? Perícope do texto é o contexto aonde o texto está inserido. lá. Beleza? Quando aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a falar sobre dons. Capítulo 12. Por quê? No capítulo 11 ele fala da ceia do Senhor e terminou. Lembra que capítulos e versículos foram acrescentados bem depois para facilitar a nossa busca. Antes era rolo, mas para facilitar... Rolo. Era rolo. Então, isso chama-se códice. Certo, Códice, certo. esse livro aqui. Tipo Então, que a eles gente fizeram conhece. um códice para facilitar a busca. Beleza. Qual é a orientação que nós temos sobre dons em 1 Coríntios capítulo 12? Porque 1 Coríntios 12, 13 e 14 precisam ser estudados juntos. Eu não posso simplesmente pegar o texto de 1 Coríntios capítulo 14 e sair falando, olha, aqui é isso, e eu esqueço aquilo que Paulo já tratou do assunto. Porque ele já tratou do assunto. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, verso 1. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele começou um assunto novo. Ele está falando sobre a ceia do Senhor e ele começa a falar sobre os dons espirituais. Beleza. Vocês sabem, e daí ele começa a narrativa dele. Agora vem o verso 7. Presta atenção. A cada ser humano, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Bem comum. Então, um dom do Espírito, não importa qual seja esse dom, ele é dado para que o coletivo seja edificado. Então, não existe nenhum dom bíblico que do Espírito que é dado para alguém, para a pessoa chegar e falar assim, eu fui enriquecido, eu fiquei melhor comigo mesmo. Ok. Isso dá vontade de pensar se tem um. Se você conseguir pensar em um, põe nos comentários. Põe nos comentários. Alguns que você vai encontrar que você vai falar, mas isso é mais individual. Você tem o dom da oração, tá? Mas você tem um propósito de outras pessoas. Não é o dom de orar por si, né? Não. É um dom de orar por outra pessoa. Então. E você tem o dom da fé. Agora tem uma outra coisa. Antes de a gente entrar no texto que você leu aí, porque a gente tem que responder esse versículo aí. A primeira coisa que a gente tem que entender é a seguinte. Não existe, com exceção do dom do amor, um dom que é para todas as pessoas. Ok? Tá. Explica. É assim, não existe um dom que é de baseada para todo mundo, para geral. Que todo mundo vai receber ou que todo mundo vai se beneficiar? Olha, As duas coisas. a cada um
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo visando ao bem comum. Então, o dom, ele é dado para todas as pessoas com o propósito de edificar o todo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Mas vamos ler o texto todo aqui, para ficar bem claro. Ó. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Dom é a capacitação. Ministério é como eu utilizo o dom para as pessoas. Tá bom. Tudo bem? Então, o ministério é a execução do dom para as pessoas. Por isso que é o ministério da recepção. Tem gente que tem o dom de abraçar pessoas. Tem gente que não sabe abraçar, né? Pra abraçar, abraça meio que de lado. Agora, tem aquele abraço que se abraça e quer ficar o dia inteiro abraçado, né? Aquela pessoa que tem aquele abraço. Daí vem o dom da recepção. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. Daí o verso 7 que a gente leu, tá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum para todo mundo. Daí ele começa a dizer, olha, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a outro a fé, a outro... Você percebe que ele está diferenciando? Uhum. Cada um vai recebendo alguma coisa diferente. Daí ele diz assim, olha, a outro poder para milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Variedade de línguas. Variedade é plural. Certo. Não é 3, 4 palavras que se repete. Uhum. É idioma. Capacidade de falar em outras línguas, Ok. né? Outros idiomas. A outro, a interpretação. Tá? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito e único Espírito, e ele, presta atenção, distribui individualmente. Ele não distribui coletivamente. Ou seja... Distribui individualmente a cada um como quer. Agora, presta atenção, hein? Que agora, vocês tocaram no vespeiro, agora eu vou chutar a caixa do marimbondo aqui. Ai. Presta atenção. Quem escolhe o dom é o Espírito Santo. Certo, ele escolhe individualmente. Individualmente a cada um. É o que o texto bíblico está falando. Uhum. Ah, mas eu não gostei do meu dom. Então você vai se ajoelhar, você vai ter uma briga com o Espírito Santo e falar assim, por que você me capacitou a isso e não a outra coisa? Mas por que ele faz isso? Porque ele vê uma necessidade na igreja, no corpo de Cristo. E agora, a partir do verso 12, ele vai falar sobre o corpo de Cristo. Um é olho, o outro é joelho, o outro é pé, o outro é mão, o outro é... Né? E daí ele fala assim, porque eu sou mão, eu não sou tão importante quanto o olho, ou porque eu não sou o nariz, e aquele tipo de comparativo que as pessoas têm, né? Não, importante é quem canta, importante é quem prega. Gente, sabe qual que é o ministério mais importante da igreja hoje? Hoje. São 2 ministérios. Sonoplastia e mídia. Se a sonoplastia não funciona, e se a mídia não funciona, dá tudo errado. Atrasa o culto, vira aquela bagunça e tudo mais. E ninguém Se a tá sonoplastia vendo. não funciona, não tem podcast. Não tem podcast, não tem nada. Mas assim, são ministérios que estão nos bastidores. Só que pro culto funcionar, gente, tem que colocar o slide da música. Mas isso é hoje, né? Antigamente Hoje. não precisava. Não precisava, mas hoje... Sim. E às vezes a gente valoriza apenas o pregador, o pastor, o ancião que está pregando, ou o cantor. São importantes? Todos são. Só que o Espírito, ele dá dons individualmente. Ou seja, não existe um momento que o Espírito Santo fala assim, agora eu vou batizar todo mundo com o mesmo dom. Isso é contra o texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 12. Com exceção do amor que você falou aí. Com exceção do amor. Por quê? Porque o amor é o maior de todos os dons. Então, assim, eu conheço pessoas que elas acreditam piamente que você só tem o Espírito Santo a partir do momento que você fala em línguas. E existem pessoas que ficam, inclusive, tristes, achando que não tem o Espírito Santo porque ela não tem aquela manifestação que ela vê na igreja dela, que ela vê o amigo dela, e que às vezes até o próprio pastor dela diz assim, ó, você não tem. Então, mesmo que aquilo ali fosse algo... Mesmo que, aconteça ali o dom de línguas e muitas pessoas tenham... Essas pessoas, elas não precisariam ficar tristes, então. Em hipótese alguma. Por quê?
Porque a igreja precisa de todos os dons, não de um dom só. Uma igreja sem um dom, ou com todos com o mesmo dom, é uma igreja manca. Ela não vai para frente. Nossa. A igreja, ela precisa de todos os dons. Efésios capítulo 5, que é o outro texto que o apóstolo Paulo trabalha sobre os dons, ele fala de 5 dons. Ele fala assim, olha, Deus deu o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Para a edificação do corpo de Cristo. Uhum. Depois estudem esse texto, gente. 5 dons. Não tem nem o dom de línguas aqui. Não tem nem o dom de línguas nesses 5 dons que ele fala que mostra, que forma Cristo. E o que isso significa? O que significa é que eu não posso valorizar uma igreja ou credenciar uma igreja que tem ou não tem o Espírito Santo por conta que recebeu um dom ou não recebeu um dom. No caso que a gente está em discussão, dom de línguas. Uhum. Ah, sua igreja não tem o dom de línguas, sua igreja não recebeu o Espírito Santo. Você não recebeu o batismo do Espírito Santo. Então, calma lá. O texto bíblico. Vamos a exemplos bíblicos, né? O texto bíblico diz que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Ele não falou num outro idioma. O texto bíblico diz que Isabel, quando Maria chegou, ficou cheia do Espírito Santo e começou a falar, né? Não foi em outro idioma. Não foi no outro idioma. Foi no idioma que ela já entendia. Por quê? Porque não tem necessidade. Gente, a gente está conversando em português aqui. Não tem necessidade alguma eu falar num idioma que ninguém entende. Tá, então vamos lá. Você não me respondeu o meu texto aqui, né? Eu tô esperando. Vocês estão esperando aqui. O verso 2. Então eu vou responder esse texto com uma pergunta. O texto diz assim, olha... Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso é bom ou é ruim? Presta atenção. Eu não interpreto o texto de 1 Coríntios capítulo 14 baseado apenas em 1 Coríntios capítulo 14. Porque quando o texto diz assim, olha, porque quem fala em uma outra língua não fala aos homens, mas a Deus fala em mistérios, a pessoa chega e fala assim, nossa, então eu estou falando com Deus de uma forma sobrenatural. Isso é maravilhoso para mim. Isso é bom ou é ruim? Parece bom. Parece bom. Não é? Mas a pelo luz de... capítulo 12... Por 1 Coríntios capítulo 12, isso não é bom. Por que não é bom? Porque 1 Coríntios capítulo 12 deixa claro que o dom é para... Comunidade, não é para uma pessoa. Tá, nesse capítulo... capítulo... É pro todo, é para a igreja inteira. Esse é aquele capítulo que ele tá dizendo para as pessoas para cuidar de não falar como é... Para si só e falar com outros para outras pessoas entenderem. Também a gente não chegou a ler. É esse capítulo ou é outro? Sim, ele na verdade no próprio capítulo 14, no 22, se eu não me engano. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, não para os que creem. Sim. Então era tipo assim, tá explicando. Então veja bem, olha só uma coisa importante. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 14, em grego... Tá, só pra me lembrar, pra fazer um sentido aqui na minha mente. O 14 é onde tem aquele texto difícil que a gente fez o 14 e 2. E o 12 é o que você estava lendo agorinha. É o que Paulo fala dos dons para... Que fala que os dons, eles são dados individualmente para o bem comum. Então assim, você recebeu um dom, a Júlia recebeu outro dom, o Adriano recebeu outro dom, eu recebi outro dom. Tá. Quem concedeu o dom? Foi o Espírito de acordo com o que ele quer. Com o que ele queria e entendia que a igreja precisasse, né? Que a igreja estaria precisando. E isso para que a igreja cresça. Nesse capítulo 12, menciona esse dom de línguas ou de idiomas? Menciona. Olha só. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, o outro Espírito, a palavra de conhecimento, de idiomas fé, e de tradução. depois... Exatamente. Aquele texto lá. Só que todos recebem um dom de línguas? Não. Por quê? Porque o texto diz que o Espírito distribui individualmente a cada um como quer. Eu já vi casos de pessoas falando o seguinte, olha, e você vai receber tal dom. A pessoa está tomando o papel do Espírito Santo agora. Eu profetizo sobre você que você vai receber tal dom. Às vezes ela nem tem um dom da profecia. Mas se ela tiver. Mas em nenhum lugar na Bíblia
você tem alguém profetizando um dom sobre outra pessoa. Que não é o papel dela. Porque o papel de dar e distribuir dons é do Espírito Santo. O que você tem? Você tem pessoas como Timóteo, e Paulo fala assim, olha, não despreze o dom que você recebeu através de imposição de mãos. Mas ele não menciona qual é o dom. Isso acontece na consagração. Quando nós oramos pedindo que o Espírito Santo tome conta de uma pessoa, o Espírito Santo capacitará aquela pessoa de acordo com a necessidade de onde ela está. A gente tá meio que saindo daquele verso, mas eu queria aproveitar para tirar essa pergunta. Então, como é que eu sei qual que é o dom que eu recebo? Se outra pessoa não me fala. Isso é... Então, vamos lá. 2 coisas assim que ajudam a gente a entender qual é o nosso dom. Primeiro, você gosta muito de fazer isso. Você se sente confortável. Ok. Segundo, as pessoas dizem que você faz bem feito. Porque tem muita gente que gosta muito de cantar e Mas as nunca recebeu um elogio de alguém. Eu acho que esse é meu caso. Eu gosto muito de cantar, mas eu protejo as pessoas desse castigo, entendeu? Então é assim, você pode fazer testes de dons. Existem vários testes de dons que você vai vendo as suas aptidões. Ajudam bastante. Mas então fica via de evidente, regra, para quem vê de fora, fica evidente, geralmente. fica evidente. Por exemplo, grandes pregadores. Billy Graham. Ninguém discute o dom dele de pregar. Pois é. Por quê? Porque ele era uma sumidade no púlpito. Ele pregava e era fácil das pessoas se entregarem a Jesus Cristo. Né? Na igreja adventista, o pastor Bulhon, Alejandro Bulhon, ninguém discute o dom dele de pregar. Ele tem outros dons? Com certeza tem. Mas então vem mais uma indiscutível. confirmação de que o dom vem. Exatamente. Né? Ninguém discute, por exemplo, o dom que o Pedro Valença tem de cantar. De compor. Por quê? Porque é nítido. Ele faz aquilo com gosto, com prazer, com facilidade e todo mundo elogia e reconhece que ele tem aquele dom. Sim. E assim por diante. Né? E na sua igreja, né, você que nos assiste, vai ter alguém que você conhece. Cara, esse dom aí, essa pessoa tem o dom, cara, do ensino. Explica como ninguém. A outra tem o dom de receber pessoas, né, de acolher pessoas. Você já entrou na casa de alguém que você parecia que você era um incômodo naquela casa? Sim. É o dom de expulsar pessoas. Então, agora... Todo mundo é anfitrião, nem né? todo mundo tem o dom de ser anfitrião e receber pessoas. Agora, tem casas que você chega, nunca viu a pessoa na vida, já coloca o pé no sofá dela, abre a geladeira dela, né? E é como se você família. Exatamente, como se você estivesse lá há muito tempo. Então, vamos lá. Qual é a problemática de 1 Coríntios capítulo não. Igreja de Corinto. E aí Paulo vai tratar aqui no capítulo 14. Contexto? A gente tem 2 problemas. Primeiro problema, verso 12. E aí a gente volta lá pro texto que a gente fez a pergunta. Isso é bom ou é ruim? Verso 12 diz assim, olha. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Parece que isso se repete hoje, né? Não se repete hoje? Em muitos meios evangélicos cristãos, as pessoas estão ansiosas para terem alguns dons. Mas isso é um problema ou não? Isso é um problema no seguinte sentido. Se você quer ter um dom, para você ter um dom, você tem um problema. Ah, tá. Eu já quis isso. Eu queria ter o dom de profetizar. E não rolou. Deus não me deu. Não rolou. Não deu. Não rolou. Quando eu era criança, você falou isso aí. Quando eu era criança, eu já fiz assim. Tava viajando com os meus pais, eu no banco de trás, e eu ficava olhando pro céu e falava assim, Deus, eu queria tanto ter uma visão. E eu nunca tive uma visão. Tô aqui, Deus, ó, se quiser mandar agora. Se quiser, eu gostaria de ver o céu aberto, ver o teu trono, alguma coisa Sonhar assim. pode ser sonho também. Então, esse é um problema. A igreja inteira estava com esse problema. Quando você sai do racional e você começa a entrar muito na emoção, você corre o risco de você trocar os pressupostos do seu relacionamento com Deus. O seu ponto de partida.
e você deixar de ter um culto racional, como a Bíblia pede, para você ser um culto apenas de empolgação ou um relacionamento apenas de empolgação. Eles estavam ansiosos por buscarem dons, ok? Que tem a sua validade quando você quer servir a Deus. Mas é diferente de você se colocar nas mãos de Deus e falar assim, Deus, eu estou aqui, usa-me como o Senhor quiser. De você chegar e falar assim, Deus, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso de tal dom. E Deus falando assim, mas essa não é a sua missão. Sabe o que eu lembro disso? Porque inclusive me ajudou a entender isso, da minha vida. Os Incríveis, aquele filme. O vilão queria ser um herói. Sim. Mesma coisa o Megamente. Tipo, não, isso provavelmente é um extremo. Não tô dizendo que você que quer ser algum herói vai virar um vilão por causa disso, mas acontece. É como se, assim, não necessariamente o querer fosse em si a coisa boa. Ou fosse a garantia de que você vai ser o que quer. Às vezes você precisa que Deus te unja, né? Que Deus faça com que você seja. E de repente, talvez aqui, assim, será que a igreja de Corinto não estava tendo uma invejinha de outras igrejas que tinham esse dom, por exemplo? E aí, de repente, a minha não tem. Então, pode ser de uma outra igreja ou inveja dentro da própria igreja. Como que a gente sabe disso? A outra problemática. Quando o apóstolo Paulo vai lá para a conclusão do capítulo, ele diz assim, ó, portanto... Só para lembrar, esse é o capítulo 14. 14. Portanto, é conclusão. Tá. Falei, agora eu vou falar, portanto, estou concluindo. Que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação. É legal essa palavra aqui, revelação. Sabe qual ela é em grego? Apocalipse. Que significa desvendar. E às vezes as pessoas acham que a palavra revelação significa assim, ó, tô revelando o teu futuro. Quando na verdade pode ser muito, o que faz muito mais sentido, Deus descortinar uma verdade para alguém. Esclarecer uma dúvida que a pessoa tenha. Então aqui a gente tá tendo um apocalipse. Por exemplo, um apocalipse, uma revelação do Senhor. Aí ele diz assim, olha, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Presta atenção, hein? Tudo seja feito para quê? Edificação da igreja. Opa, vamos voltar lá para outro texto que a gente leu? 12. Vamos lá. 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende e em espírito fala mistério. Agora, olha o contraste. Mas, todavia, entretanto, verso seguinte. Quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Por que ele falou de profetizar agora, do nada? Então, porque o assunto... Está comparando os dois? Ele está comparando os dois dons. No verso 1 do capítulo 14, ele diz assim, qual que é o melhor dom? Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Era o que eu queria. Mas veja, o assunto do dom de línguas ele é secundário. Mas por que o assunto do dom de línguas entra em jogada aqui? Porque possivelmente, como o texto diz, por que eu falo possivelmente? Porque a gente não estava lá. Né? Então a gente não viu. Não fomos testemunhas oculares dos ocorridos. Tá. Mas, então, possivelmente, estava acontecendo algum tipo de manifestação dentro da igreja de Corinto e Paulo precisava dar o seu parecer, a sua orientação. Primeira orientação que ele diz, olha, 1 Coríntios 12, o dom é para edificação da igreja. Okay. Começou 1 Coríntios capítulo 14. Se você fala numa língua, você está falando no individual. Se você está profetizando, e lembra, profecia não é apenas coisas futuras. É o apocalipse que você falou. Não. Revelação é apocalipse. Profecia, a palavra profecia é uma pronúncia inspirada. É isso que significa profeteza aqui, em grego. Dos dicionários gregos. Então, assim, quando você traz algo, uma orientação de Deus, é uma revelação de Deus, isso é uma profecia. Às vezes a gente acha que profecia... Então, a palavra de Deus que você falou. Exatamente. Porque a gente acha que o papel do profeta é ter sonhos e visões. Só que a gente tem vários profetas na Bíblia que não tiveram sonhos e visões. Por exemplo? João Batista.
Tão na cara. João Batista. João Batista, a Bíblia diz que foi o maior de todos os profetas. Ele não teve nenhum sonho e visão Ô, louco. futura. E nem falou registradamente em outro idioma. Não, Meu Deus. não tem. É verdade. E foi o maior de todos os profetas e ele não teve nada relacionado ao futuro, Uau. né? Nunca tinha parado de pensar nisso. Ok? É. Beleza. Então vamos lá. Então, só pra... Assim, eu entendi o seguinte. Vamos ver se eu aprendi aqui. Quando o Paulo tá falando aqui sobre as pessoas que estão falando em línguas para si mesmo, ele não tá dizendo que isso é uma coisa boa e possível. Ele só tá dizendo isso acontece, tá acontecendo aí na igreja de Coríntios e não é legal. Isso tá acontecendo na igreja de Coríntios, só que esse propósito, esse fim, ele é egoísta. E eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que falavam em idiomas e o testemunho dessas pessoas foi assim, mas eu fico bem, eu me sinto hiper bem. E daí, gente, eu perguntei pra ela, falei assim, tá, mas você se lembra o que acontecia? Não. Mas quando termina aquele momento, é como se eu tivesse um êxtase, assim, eu saio daquilo tão bem que aquilo é bom. Sim. Daí eu pergunto assim, tá, mas eu perguntei, você sabe o que você está falando? A pessoa falou assim, não. Mas se ela nem lembra do que... Pois ela não sabe o que ela fala, ela não lembra o que acontecia. Então, a descrição Não necessariamente dessa isso pessoa... acontece com todo mundo, né? Eu não sei. Eu não sei porque eu não falei com todo mundo, mas as pessoas que eu tive o privilégio, a oportunidade de conversar e escutar o testemunho foi isso. Ok. Parece uma hipnose espiritual, né? A pessoa saiu de si. Eu não diria uma hipnose, mas eu diria um momento de êxtase, de euforia, onde a pessoa ela se sente muito bem. Eu já ouvi alguém usando a expressão que algo como assim, o Espírito Santo levasse as pessoas às alturas. Quase como se fosse o high. Tipo isso, Do inglês. como se fosse alguma coisa do tipo. Mas daí a pergunta é, baseado em 1 Coríntios capítulo 12, que o dom ele é dado com o propósito de edificação da igreja. A pessoa ela teve um momento dela com Deus e ela saiu hiper bem daquele momento e ela não edificou ninguém. Tá certo isso? Será que veio mesmo de Deus, né? Fica meio... Porque se o propósito é eu edificar a igreja, e veja que quem faz esse contraste não sou eu, é Paulo. Paulo fala assim, ó, mas quem profetiza, quem desvenda o véu, quem revela a vontade de Deus para as pessoas, está fazendo isso para edificação. Então, uma pessoa faz com propósitos únicos, fins, e agora eu uso a palavra egoísta, porque é para ela mesma, e a outra pessoa está fazendo para edificar a igreja. Vocês percebem que o apóstolo Paulo está fazendo um contraste? Sim. Ele está contrastando, está fazendo um paralelo entre esses dois dons. E as pessoas quando leem só o verso, o pedacinho do verso 2, mas eu estou falando em mistério com Deus. Tá, mas quem foi salvo por isso? Quem ficou mais perto de Deus? Quantas pessoas foram alcançadas com isso? É porque parece ser positivo. Por exemplo, Parece ser positivo. Quando você vê o verso 4, quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Se edifica a si mesmo. Não, eu estou edificando a mim mesmo, isso é bom. Exato. As pessoas pensam Exato. assim. Só que eu também sou edificado sem falar em línguas quando eu estou lendo a Bíblia. Só que tem um detalhe a mais. Depois que eu estudo a Bíblia e eu oro, eu tenho aquilo que transmitir para as outras pessoas. E até hoje, o testemunho que eu tive de pessoas que falavam em um outro idioma é que ela não tinha nada para falar para alguém. Nem sabia o que estava falando. Ela nem sabia o que ela tinha falado com Deus. Sim. Então a minha pergunta, o meu questionamento é: qual é o propósito disso? É eu ter um momento de euforia? É eu ter um momento onde eu me sinto bem? Então agora eu vou dar um testemunho de hoje um pastor adventista. Tá. Que ele era pastor, ele foi meu aluno em São Miguel Paulista. Eu nem sei se eu tenho autorização para contar esse trecho dele, então eu não vou revelar o nome dele. Tá bom. Mas hoje ele é pastor adventista em São Paulo, e ele frequentava uma igreja onde ele falava em línguas, que era a igreja adventista da Promessa. Ok? E ele
foi pra igreja, pra escola adventista, e ele falava o seguinte, olha, eu vou fazer teologia lá no NASP pra ser pastor da igreja adventista da promessa. Eu não sabia que eles falavam em línguas. E eles falam. E daí o que aconteceu? Não vou falar que todos, mas existe essa manifestação. Aí ele começou a estudar o Nisto Cremos, da igreja adventista, e falou assim, eu vou provar pra eles que eles estão errados. A gente batizou ele no terceiro ano de teologia, do terceiro ano do colegial, e no outro ano ele foi pro NASP, e hoje ele é pastor adventista. E ele falava em línguas. Interessante. E quando ele... Mas ele não fala mais, então? Não fala mais. O que aconteceu? Porque fica a dúvida assim, tipo, se é pra edificar pra si mesmo, só eu posso fazer. Daí ele foi conversar com um pastor. Esse pastor eu posso revelar, chama-se Manuel de Andrade hoje. Ele foi meu primeiro chefe, ele foi meu ministerial e líder de evangelismo quando eu comecei o meu ministério, em 2009. E ele chegou pro pastor Manuel de Andrade e falou o seguinte, então, quer dizer que eu sou possuído por um espírito ruim? Aí o pastor Manuel de Andrade falou assim, não necessariamente. Não necessariamente é uma possessão demoníaca, isso não é isso que nós estamos dizendo. Mas você entra numa euforia, numa êxtase. E daí ele chegou e falou assim, acho que faz sentido isso. E hoje ele não tem mais esse tipo de manifestação. Tá, então ele tá valorizando a ideia de é melhor eu não adorar Deus em um estado alterado de consciência. Seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Mas vamos voltar lá para o problema de Corinto, porque ele continua falando, né? Se, porém, alguém falar em língua, presta atenção, isso aqui é fundamental para a gente entender o contexto de hoje. Olha só, se alguém falar em língua, estou lendo o verso 27, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. A orientação bíblica se alguém vai falar numa outra língua, 2, no máximo 3, um por vez e alguém para interpretar. Ok? Sim. Não existe base nenhuma para um determinado momento em um culto de adoração, a igreja inteira começa a falar em uma língua diferente, estranha, ninguém interpreta nada, ninguém entende nada do que está acontecendo e o culto se torna algo não racional. Bagunçado, né? Isso soa como tradução e interpretação que a gente conhece. E aí a gente tem que entender que em Corinto, se você pegar um mapa bíblico, Corinto era uma cidade portuária. E naquela época era uma rota marítima, cidade portuária, onde muitos comércios aconteciam em Corinto. Okay. Tudo de ruim acontecia lá na igreja de Corinto. Tá? Se você lê a carta de Paulo aos Coríntios, assim, você vê que tinha um monte de problema lá na cidade de Corinto. Beleza. Então você tinha várias nacionalidades naquela igreja. Então, possivelmente, você tinha pessoas, cada um querendo falar no seu idioma. Eu vivenciei isso quando eu morei na Suíça. Eu morei 1 ano e meio em Zurique. Em Zurique se fala alemão. Só que a nossa igreja era uma igreja brasileira e hispana. Um culto era português, na outra semana era espanhol, em castelhano. Todo mundo tinha que falar todos os idiomas? Você tinha que se virar. Né? Então, só que o que acontecia? Quando era o culto em português, os brasileiros não queriam que um pregador falasse em castelhano. Quando o culto era em espanhol, em castelhano, não queria que falasse em português. Por quê? Porque eu quero escutar o meu idioma. Eu quero falar no meu idioma. E foi o que... os outros... Então, é muito compreensível que lá em Corinto existiam várias pessoas de diversas nacionalidades, cada um querendo falar no seu idioma, virou uma bagunça e no meio do reboliço aconteceu algumas manifestações estranhas. E daí o apóstolo Paulo está orientando como deve ser o culto. Então, por vez. Então já tinha acontecido. Isso aí ajuda muito a entender o versículo 28, porque no 28 ele fala, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí eu tava aqui pensando, mas se não existe esse negócio de falar consigo mesmo e com Deus, por que o apóstolo Paulo tá falando isso? Mas aí, se a gente pensar que é a pessoa que fala o seu idioma, né, de várias regiões, então fica quietinho ali na sua, orando você mesmo no seu idioma. Tranquilo. O mais importante é a gente entender, em Corinto o culto estava bagunçado. Bem bagunçado.
O apóstolo Paulo começa a dar diretrizes de como proceder o culto. E nessas diretrizes de como proceder o culto, uma das diretrizes é: tudo bem, um vai falar um salmo, ok, pode cantar o salmo. Um vai ter uma palavra de revelação, aí sim a palavra Apocalipse, ok. Um vai ter uma profecia, ok. Alguém vai falar num outro idioma, mesmo que seja uma língua estranha. Vamos dar essa possibilidade. Vai ter tradução? Não, não tem tradução. Então fica calado. Isso fica claro agora. Uau. Tem que ler o capítulo inteiro pra entender. Você tem que ler o capítulo inteiro. E os capítulos anteriores. E os capítulos anteriores. Ou deixa eu ler a Bíblia. Porque é a perícope do texto. Se você não ler no contexto inteiro, você não entende que o texto ele vai dar. E daí o apóstolo Paulo, o que ele vai falar? Na continuidade, ele fala o seguinte, olha... ele faz um comparativo interessante, né? Imagina o seguinte, que tocou uma trombeta e tocou errada a trombeta, o que adianta tocar a trombeta? Ele tá falando das pessoas que estão falando e ninguém tá entendendo nada. Ok. Porque a trombeta tinha um sinal, ela recebava um sinal. Claro, é igual no quartel. Você acordou no quartel, tem o toque pra ir dormir, o toque pra acordar, o toque pro almoço e não sei o quê. Meu, imagina só, o inimigo tá vindo. Daí você dá o toque do almoço. Pô, acabou com tudo, meu. Você zoou tudo o negócio. E era o que estava acontecendo em Corinto. E o apóstolo Paulo usa esse paralelo. Outro texto legal, ele diz o seguinte, olha. Ele diz assim, cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Dou graças a Deus, verso 18, por falar em línguas mais do que todos vocês. E aqui vem um outro detalhe interessante. Se você pegar o original grego, ele faz distinção de língua singular, línguas plural. Quando ele fala língua singular, gente, eu já li esse texto muitas vezes. Quanto mais você ler esse texto, você vai ver essa separação. Claro. E aí você vai ter que ver muito bem qual idioma, qual versão você está lendo. Porque isso importa? Importa. Porque a nova tradução da linguagem de hoje, por exemplo, ela faz errada essa tradução. Ele não traduz certo língua singular, línguas plural. Qual vai traduzir certo? Nova Almeida atualizada, nova versão internacional, a revista e atualizada, segunda edição. Então, quando o idioma, quando a versão ela é um pouco mais, não contemporânea, mas quando eles... Mais literal a tradução. Quando ela é mais literal a tradução ela é correta. Uhum. Língua e línguas. Por que eu estou mencionando isso? Porque quando você lê língua singular, você percebe que ele está indo de uma forma crítica, pejorativa. Quando ele fala línguas plural, ele está falando de idiomas. Uhum. Eu falo em mais línguas do que todos vocês. Ele não está falando de língua estranha. Está falando de idiomas. Paulo, ele era letrado. Paulo falava grego, falava aramaico, falava o hebraico. Muito provavelmente ele aprendeu diversos idiomas nas viagens que ele teve. Faz sentido. Né? Uhum. Ele é descendente, ele é de linhagem, ele tinha documento romano. Né? Sim, sim. Uma das vezes que ele foi preso, como que você vai bater no cidadão romano? Muito possivelmente ele poderia falar o latim. A gente tá falando de um cara que deveria falar 5 ou 6 idiomas aqui tranquilamente. Ele chega e fala assim, cara, vocês não falam nem direito um idioma, vocês estão falando demais. Eu falo mais línguas que todos vocês. Mas sabe o que ele fala? Okay. Ele diz assim, olha, todavia na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras em uma língua singular. Ele não usa línguas, plural. Você percebe esses contrastes que ele vai fazendo? Quando você vai lendo, você vai estudando, você vai lendo, ele está fazendo algumas diferenciações aqui no texto. Uhum. O propósito é, fale num idioma que as pessoas vão compreender. Ah, mas eu estou num lugar que as pessoas não falam o meu idioma. Ok, quem vai interpretar? Não tem intérprete. Então, amigo, desculpa, você só vai criar tumulto, porque você vai falar e ninguém vai entender o que você está falando. O propósito não é esse. Então é muito louco, assim, usar o texto de 1 Coríntios 14, onde Paulo tá dando uma bronca
na igreja de Corinto, né? Não uma bronca, mas tentando orientar. Com um afago com uma pena, né? Puxãozinho de orelha. E usar isso para ser uma doutrina, né? Acreditar que isso aqui é um... Exato. uma Lembra que você não pode fazer uma doutrina baseada em um único texto da Bíblia. Sim. E aí você tem textos que são controversos. Se a pessoa pegar 1 Coríntios capítulo 14, mesmo depois de tanto que a gente conversou aqui, e ela ver, rever e rever de novo, e ler de novo, você vai fazer, não, falar em língua estranha é positivo, beleza. Só que quando você chega lá em Atos capítulo 2, o propósito do dom de línguas é outro, você não pode fundamentar a sua doutrina baseado só em 1 Coríntios capítulo 14. Tem que pegar tudo. Você tem que Tem pegar algum tudo. texto difícil que a gente não mencionou? Não. Acho que a Não. gente abordou os mais difíceis mesmo. Fora esses aqui, Atos 19. E daí, ou lista de dons. Mas não é o dom na prática, né? Sim. Legal. Assim, talvez seja difícil para uma pessoa que passou a vida toda acreditando dessa forma, e às vezes a pessoa é sincera naquilo que ela acredita, né? E de repente vir e ouvir que, nossa, tava errada. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que... E agora, o que eu faço com isso? Como eu lido com isso? E eu gostei até do exemplo que o senhor citou do seu amigo, né? De ter a humildade de reconhecer que não era isso mesmo, que eu acreditava, estava errada, mas isso também não quer dizer que era uma coisa demoníaca, Sim. que o inimigo estava causando. Sim. Mas a gente ter a humildade de reconhecer que, né, precisa... O que eu sinto é assim. O que falta hoje dentro do cristianismo é palavra. Vamos estudar a Bíblia. Entende? As pessoas estão muito mais em busca de êxtase. Tá? Então, aqui nos Estados Unidos, principalmente, é showzão, a galera vai. Vamos fazer um culto de oração? Ninguém vai. Aqui os shows são incríveis. Não, aqui o show é show pra valer, né? show Aqui mesmo. Show quando com eu força. cheguei aqui, caramba, a diferença... Nunca fui nada assim no Brasil. Então, mas é incrível. Culto de quarta-feira na igreja, não tem ninguém. Quarta-feira, o Maverick veio aqui por Orlando, bombou, velho. Bombou. Todos os crentes lá no culto lá. Assistindo. sim. Por quê? Porque a galera tem buscado isso. Uhum. Inclusive tem um livro que chama-se Cristãos em Busca de Êxtase. Vanderlei Dornelles. É um livro muito bom. Onde os cristãos eles estão deixando de ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus para buscar um momento de euforia. Uma euforia espiritual. Uhum. Quando, na verdade, cara, Deus quer um relacionamento íntimo e profundo com você. Ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Entende? E daí, assim, mas, gente, é você e a palavra. Entende? Ali você é alimentado. E quando você sai daquele momento, você sai podendo oferecer alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Sexta-feira eu estava lendo a Bíblia, de manhã, fazendo meu culto, lendo o livro de Jeremias. E à noite eu ia fazer uma visita. Eu comecei a ler, e eu sabia que eu ia fazer essa visita com um propósito específico. Comecei a ler. Tá aqui, ó. É isso que eu preciso falar para a pessoa. Enquanto eu estava lendo, ó o insight. Pá! Na hora, assim. Chegou a noite, falei, gente, ó, tava lendo meu culto. No meu culto, tava lendo a Bíblia lá e tudo mais. Tal. Olha esse texto aqui, ó. Não é bem aquilo que vocês estão vivendo aqui? Uhum. É daquele Parece momento. milagre, né? E de fato é isso. Mas a gente respeita demais. A gente respeita demais as pessoas que podem até ter uma opinião diferente daquela que a gente está apresentando aqui, baseado no texto bíblico. Mas o que é inegável é que as pessoas precisam analisar o texto dentro do contexto. Tá? E dentro do contexto você tem pelo menos uma interrogação no que o apóstolo Paulo estava querendo dizer no texto de 1 Coríntios capítulo 14. Baseado em 1 Coríntios capítulo 12, é inegável que ele faz um contraste. Esse dom de línguas aí, o propósito está sendo muito egoísta. E o Espírito Santo não nos capacita para isso. Ele capacita para edificação. Então, olha o dom de profecia, que é para todo mundo ser edificado. Legal. Ok, legal. Muito bom, muito esclarecedor. Vocês entenderam, galera, alguma coisa? Achou claro? Se
tiver Quero alguma... ver comentários. Isso, se tiver dúvidas aí, comentários. Se passa, a gente deixou alguma coisa em aberto, a gente pode fazer outra edição. Parte 2. Pode chamar pessoas também diferentes. Então, não sei se vocês estão indo por finales aí, os finalmentes. Como que o dom de línguas é manifestado? Como? Bíblico. De duas formas. Primeiro, facilidade de aprender um idioma. Existem pessoas que eles possuem o dom, a facilidade de aprender um idioma. 3, 4 meses, tá falando o idioma. Aí você tem pessoas há 30 anos estudando o mesmo idioma e ainda dá cabeçada. Você chega e fala assim, mas como pode uma pessoa assim e a outra não? É um dom. Ah, poxa, essa não tem o dom, cara. Não tem o dom. Que triste. Agora vamos lá. E agora? Se contente com o seu dom, que é muito bom. O cara canta Agora, o assim, mundo todo. Pra muita coisa, o esforço supera o talento. Ó. O esforço Porque eu fiquei supera o pensando, e as talento. pessoas que vêm pros Estados Unidos e tentam aprender e não conseguem? Mas o esforço supera o talento. Lá em casa, Menos mal. eu sou o menos musical da minha família. E comparativamente, o meu pai, o meu irmão e a minha pessoa. O meu pai e o meu irmão, solistas. Meu pai primeiro tenor, meu irmão segundo tenor, assim, de alta qualidade, Alta assim. Alta nota. Alta nota. Eu sempre fui o que buscava o tom, assim. Eu toco piano muito melhor que o meu irmão. Ele deveria tocar muito melhor que eu. Hoje eu nem sei se ele ainda toca, assim. Mas até os 15, 16 anos, ele tocava muito mais do que eu. Aí eu paguei o preço. Eu estudava 2 horas. Teve dia que eu estudei 3 horas por dia. Aí eu paguei o preço. Daí eu passei a tocar muito melhor que ele piano. E me deu a oportunidade de morar na Suíça. Foi o talento? Não. Foi a superação. E a superação, sabe, ela me ajudou. Então, a primeira manifestação é essa. Facilidade. Facilidade. E eu tenho um amigo meu que ele fala o português por ser filho de brasileiro, o suíço-alemão por ser filho de uma Suíça. Daí ele aprendeu. Existe o alemão e o suíço-alemão. Não é? É o Hochdeutsch, né, o alemão, e o Schweizerdeutsch, que é o suíço-alemão. Daí ele fala inglês, francês e espanhol. Ele fala esses 6 Como idiomas. assim, né? E pra aprender italiano é rapidinho, que italiano é fácil? Daí eu cheguei e falei, cara, você não quer aprender italiano? Ele falou, nunca tive vontade. Mas se eu quiser, Só porque não quer. Mas uma facilidade extraordinária. Segunda forma, a capacitação instantânea. É na hora, o Espírito Santo capacita. E foi o caso lá do capítulo 2 de Atos. Atos 2, né, de Atos. Mas isso acontece nos nossos dias? Acontece. Boa pergunta. Então, assim, alguns anos atrás, hoje ele é pastor, ele chama-se Antônio, depois vocês podem digitar. O Michelson Borges fez entrevista com ele e tudo mais, e assim que aconteceu, eu ouvi esse relato. Ele é africano, eu acho que ele estava no Paraná estudando teologia, e ele foi para uma cidade no sul do Brasil, onde era predominante descendentes de alemão. E eles, muito preconceituosos, só falavam em alemão para que ele não entendesse. Ah, tá. E ele não conseguia se comunicar ali, e eles zoando mesmo ele, né? Discriminando a cor dele e assim por diante. Daqui a pouco ele começa a falar em alemão com os caras. Ô, louco. E aí o cara, começando a falar em alemão com o outro, e ele vai e se intromete na conversa em alemão, e ele se assusta, porque ele entendia o que as pessoas estavam falando e ele sabia falar. Como e ele assim? sabia se comunicar. E ele dá o testemunho dele. E daí, quando eu escutei ele, eu aprendi um pouco de alemão enquanto eu morei na Suíça, né? E daí ele escutou, falou, e depois ele foi conversar com uma professora de alemão. E a professora falou assim, você sabe falar alemão? Só que é interessante, porque ele fala com sotaque. Olha só. Ele não fala sem sotaque, ele fala com o sotaque dele. Mas ele falava corretamente o alemão. Na hora. Tá. Sabe o que aconteceu? As portas se abriram e ele teve livre acesso àquelas pessoas. E ele virou atração turística. Por conta de um Isso gera um uma negro pergunta, falando. né? Nesse caso ele aprendeu e ficou. Ele Sim. agora sempre fala. Sim. Então provavelmente os discípulos, se for Sim. seguir essa lógica, Sim, continuaram. até porque os discípulos depois eles saíram para fazer missão para tudo que era canto. É verdade.
E daí, de repente, hoje em dia não tem tanta manifestação de dom de línguas, do dom de idiomas, como teve em Atos 2, porque a necessidade não é tanto, né? Hoje a gente tem várias ferramentas aí de Duolingo. tradução. Chat GPT. Então, a necessidade é menor, né? Então, talvez não tenha tanta manifestação assim. Mas legal, muito, muito esclarecedor. Ou tem essa manifestação do jeito que ele falou, né? Só que a gente não tá vendo como manifestação do dom de língua. Pastor, só pra gente terminar, fala só pra gente qual a diferença, então, quando a gente fala de dom do Espírito e o fruto do Espírito. Porque na Bíblia tem um fruto do Espírito e é de forma pessoal. É de forma... individual. Então vamos lá. Individual. O fruto do Espírito é a transformação que o Espírito Santo faz na sua vida todos os dias. Aí é o fruto do O fruto do Espírito. Então não são os frutos do Espírito, lá é singular. O fruto do Espírito. É como se fosse uma polcã, uma mexerica. Bergamota, pronto, pra todo mundo, né? Bergamota? Pra todo mundo, como Não, assim? peraí, essa língua aí eu não falo. No sul é bergamota, né? Aí, Pra mim sempre foi mexerica. Mexerica. Dom de língua se manifestando. Tangerina. Dom de língua. Então, Tangerina, polca, whatever. Então vamos lá. Você tem o fruto e diversos gomos. Ok? Diversos gomos. Então é assim. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança. E ele vai indo, né? Ele vai construindo. Uma lista de gomes. Isso é aquilo que o Espírito Santo faz em você. Quando você conheceu a Jesus, você tinha dificuldade para frear a boca. Né? Inclusive, eu escutei uma vez um pastor, inclusive evangélico, ele falando o seguinte, ó. Se você tem orado a Deus pedindo dom de línguas, mas você fofoca e fala da vida dos outros, você está orando pelo dom errado. é o dom de não ter língua. É o dom de não ter língua, é o dom de Diminuir cortar a a língua. língua. Né? Por quê? Porque não adianta nada você querer falar num outro idioma, sendo que você fica falando mal da vida das outras pessoas. Primeiro o fruto do Espírito. Primeiro o Espírito Santo te transforma, depois ele te usa. Fruto do Espírito é a ação direta do Espírito Santo na tua vida para a tua transformação. É o encontro que você tem, nascer de novo todos os dias. Dom do Espírito é a capacitação para que você faça com que o reino dele cresça, para você edificar o reino dele. Então, fruto é o que Deus faz em mim, dom através de mim. Entendido. Legal. Muito Faz bom. sentido com tudo que a gente viu aqui. Verdade. Combina. Muito obrigada, pastor. Que Deus te abençoe. Amém, Continue te amém. usando. Gostei desse Já episódio. se prepara para os próximos, que você vai ter que vir Bora, mais ué. vezes, tá? Então aí à Muito disposição bom, de muito vocês. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo. Pastor, qual que é a sua rede social para o pessoal te seguir aí? Meu Instagram é Rafael Malizane Martins. Nossa, difícil, Ok. né? A gente vai deixar aqui Mas o embaixo. Malizane é mais fácil do que parece. Do jeito que você fala, você escreve. Malizane. Malisane. Ah, ok. Ok. Nós Malizane. Realmente. Do jeito que você fala, você escreve. Rafael Malizane Martins. querem Exatamente. sugerir temas também, pode botar aqui embaixo. Vai ser legal ouvir a ideia de vocês. Muito bom. E é isso. Valeu, gente. Até Valeu. a próxima.